nós nos perguntamos: o que Deus tem para a minha vida? E nós temos que entender isso, para nós podermos trilhar de maneira mais eficiente esta caminhada rumo aos céus. Às vezes surgem várias interrogações. Será que Deus quer algo comigo? Será que o que eu estou fazendo na obra, Deus está nesse negócio? Será que Deus tem um chamado para mim? Tem uns que já se acham demais, com muitos chamados. Tem outros que já se acham de menos, que Deus não chamou para nada, né? Tem uns que dizem: me deixa no banco, que eu aqui já estou bom, já está de bom tamanho, né? Parece que Deus não chamou para nada. Tem outros que parece que Deus chamou para tudo. E nós temos que ter um cuidado com relação a isso. Nós estamos vivendo dias, irmãos, aonde se vendem cadeiras nos púlpitos das igrejas, aonde se negociam igrejas. O ano passado, creio eu, sim, o ano passado eu estive na cidade de Jacundá junto com o nosso pastor em uma reunião da convenção, e antes de irmos para a reunião nós fomos para a casa de um pastor em Jacundá. Chegando lá tinha um outro pastor, não sei de que região ele era, e ele disse que um dia chegou um pastor e disse: eu tenho uma igreja para te vender. Tem tantos crentes, tantas cadeiras, tantos, rende tanto, e me dá tanto que eu te vendo ela. Então nós estamos vivendo nesses dias onde a igreja tem se tornado um mercado atrativo. Não é meio contraditório, irmãos, a gente ir, sei lá, na convenção nossa, aqui no nosso ministério, Campo de Morada Nova, termos uma lista de pastores, vamos dizer assim, a nível de convenção, querendo um campo, vários e vários milhares de pastores, milhares não, dezenas de obreiros no Campo de Morada Nova querendo ser um dirigente de uma igreja. Parece meio que incoerente, né? Porque tem uns trabalhos a ser abertos, né? A serem feitos. Como é que está sobrando pessoas se tem trabalho para ser feito? Como entender isso? É porque tem muitas pessoas, irmãos, que não sabem o que Deus quer dele, em que foi chamado, e sua intuição de ser humano ou a sua cobiça diz que tem que ser aquilo e quer que Deus aprove a sua escolha e não a dele. Então nós temos que saber, se o negócio não está dando certo no ministério que nós estamos exercendo, por que não perguntar para Deus o que está acontecendo? É Deus que não quer abençoar? Nós vemos a palavra de Deus dizer que uns foi chamado para cada função. O negócio que o ego do ser humano, a verdade é querer ocupar o espaço de destaque, querer ocupar o espaço de destaque dentro da igreja, na sociedade.
Mas que lugar Deus quer que nós estejamos? Qual é? Para que Ele nos chamou para cá? Foi só para ficar vindo para a igreja, sentando ali, ajoelhando, dando os dois glória e depois ir para casa? Será que foi para isso que Ele nos tirou de lá? Da onde nós estávamos? Ou será que Ele nos trouxe para cá, para num curto espaço de tempo, assumirmos o posto mais alto da igreja? É porque eu já cheguei com uma estrutura, eu já cheguei formado, eu já cheguei isso, eu já cheguei aquilo, tenho um curso de teologia, bacharel, tenho, um mestrado, sei lá, um doutorado, então eu já cheguei para ficar lá. Se a gente for ver um pouquinho do período da história do apóstolo Paulo, nós vamos ver um homem inteligente, muito inteligente. Quando Deus o chamou, nós não vamos ver Paulo assumindo o seu ministério no outro dia. Nós não vamos ver, porque senão seria muito fácil. E Deus colocou algo em Paulo que o perturbava. Então, irmãos, a gente tem que saber qual é o chamado de Deus para as nossas vidas. Cada um de nós. Chamados, coloco aqui o primeiro, chamados para sermos uma bênção. Irmão, mas eu já sou uma bênção, será? Você está sendo uma bênção para quem? Mas vamos começar aqui, uma bênção para a nação. Mas a nação, o Brasil, desse tamanho, como é que eu posso? Calma aí, nós servimos quem? Deus. Qual é o tamanho de Deus? Eu achei alguém falou isso, eu não me lembro quem, uma coisa interessante. Um filho chegou para um pai e disse assim, alguém falou isso, eu vi alguém, estou só reproduzindo. Disse assim, pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai não soube explicar o tamanho de Deus para a criança. De repente o pai está em casa e vê um avião bem alto e chamou o filho e disse, tu está vendo aquele avião? Eu disse, estou. Pequenininho, né, pai? É, pequeno. Depois o pai pegou o filho e levou no aeroporto e colocou ele próximo do mesmo avião que ele viu em cima, só que agora o avião estava em terra. E o filho disse, pai, mas esse avião é tão grande. Ele é bem grande. Aí eu vou te responder a pergunta. O tamanho de Deus vai depender da distância que tu está dele. Se tu está longe, ele é pequeno. Se tu está perto, ele é grande. O nosso Deus, ele é grande, então ele não é Deus de coisinhas pequenas, ele é Deus de coisas grandes. Por que não ser uma bênção para a nação? Por que não? Se o nosso Deus já provou isso, e nós temos isso relatado em vários trechos da Bíblia Sagrada, onde Deus pega o menor e transforma no maior. E quando Deus pega o menor e transforma no maior, esse menor está se tornando uma bênção para aqueles
E nós fomos chamados, irmãos, para sim sermos uma bênção para esta nação a qual nós estamos vivendo. Amados, nós somos muito honestos nas redes sociais. Não tem gente mais honesta do que nós quando estamos publicando algo, mas a nossa prática ela é bem diferente. Eu estava conversando com um determinado irmão aqui recentemente, e ele botou no seu perfil, sei lá, ele não me falou direitinho, que um dos seus parentes havia falecido. Ele colocou lá e o povo começou a se solidarizar com ele, mas só ali, eletronicamente. O irmão leu aqui a leitura oficial sobre o amor. Paulo falando: eu posso fazer o que eu fizer, se não tiver amor, acabou. Cadê o amor pela nação? Cadê o amor pelo próximo? A nossa prática é bem diferente do nosso discurso. É bem, irmãos, e nós temos que ser sinceros com relação a isso. Nós queremos ser amados, mas não queremos amar. Nós queremos ser paparicados, isso que nós queremos. Só o que nós queremos, raramente nós fazemos pelo próximo, raramente. E como é que vamos nos tornar bênção para esta nação, agindo assim, no individual? É eu e pronto, é minha família e acabou. Deus nos chamou, irmão, para sermos bênção e não tribulação na vida das pessoas. Repito aqui o que eu falei outro dia e o ensino. Tem coisa pior. Quando se percebe isso e tem a consciência disso, chegar num púlpito desse para falar alguma coisa e o povo não querer te ouvir. Por que isso? Irmão, é porque eu falo a verdade e é assim que eu sou, e o povo, se quiser, é assim. Não, calma aí. Não é por aí. Bênção para a nossa nação, mudando os nossos comportamentos. Vocês já viram? Mesmo de gente queimando a Rede Globo aí, até nas redes sociais. Aonde é que o povo mais assiste futebol? Aonde é que o povo mais assiste novela? É só discurso, irmãos. É só discurso. E crente não vai para o céu com discurso bonito. Crente não vai para o céu com postagens que arrancam lágrimas dos outros do outro lado. Hoje, o aniversário da cidade que mais se vê é gente, 106 anos, discurso bonito, todo mundo. Alguém botou Marabá só tem orla e ponte do Rio Tocantins. Todo mundo na orla fazendo um vídeo, senador, sei lá, deputado, todo mundo botando nos grupos: Marabá bonito, o discurso não bonito. Mas não ama o povo, não se torna uma bênção para a nação. E a gente, enquanto cristão, irmãos, que temos que fazer essa diferença, temos que entender isso de Deus para nós. Estamos entrando no mesmo caminho, estamos cedendo para as mesmas coisas que o mundo impõe a esta sociedade aí fora. E não é por aí.
temos que ser uma bênção dada por Deus para hoje. Hoje, não é amanhã, não é depois. Deixa eu dizer uma coisa aqui que alguns crentes falam, porque não tem dinheiro, não tem um carrão, não tem um bom emprego. Tem crente que diz assim: por que eu fui nascer nessa família? Por que eu nasci em outra época? Se Deus quisesse você em outra família rica, Ele tinha colocado lá, mas Ele quis foi nessa. E nós estamos. Se fosse para nascer na outra época, você não estava aqui hoje, então nasceu foi hoje, então é para hoje. É nessa atualidade que nós temos que ser bênção, irmãos. Na vida das pessoas, nós fomos chamados para isso. É hoje. Eu sei que tem gente que pergunta: meu Deus, por que você me trouxe para esse mundo? Para sofrer desse jeito? Não, Ele não nos trouxe para sofrer. A escolha do sofrimento é nossa, não é de Deus, né? Se você está sofrendo, está padecendo, a escolha foi sua. Não foi Deus que escolheu esse sofrimento. Deus nos escolheu, irmãos, para que Ele pudesse nos usar nos dias de hoje. Nós, às vezes, que não nos colocamos nessa posição e ainda retrucamos, às vezes até com o próprio Deus. A gente não quer aceitar. A gente procura culpado para isso. A gente procura responsáveis por isso. O que acontece na minha vida é responsabilidade minha, não é de outro. Porque se tem uma coisa, irmãos, que o homem não consegue intervir, deixa eu exemplificar. Se tem uma coisa que o homem, que eu, por exemplo, eu não consigo intervir numa ação divina na vida do diácono Antônio. Eu não consigo intervir numa ação. Se Deus quiser fazer uma coisa com ele, não sou eu que vou atrapalhar. Então não tem como eu transferir algo para outros. Se Deus quer me abençoar, irmãos, só tem um que pode impedir essa bênção de chegar até a mim: sou eu mesmo. Se eu sair do projeto, eu não vou receber a bênção. Então, é hoje, não é amanhã. Quando trocar de dirigente, quem sabe eu volto a ir para os cultos. Quando trocar de dirigente, quem sabe eu volto a fazer isso. Quando isso acontecer, o jovem diz: não, quando eu casar eu vou ser isso e isso dentro da igreja, né? O irmão: não, quando eu arrumar um serviço eu vou ser isso. Não, está errado o negócio. Seja isso para poder fazer isso. Seja uma bênção hoje para poder Deus te abençoar. Quer ser abençoado primeiro para depois ser uma bênção? Não, seja uma bênção hoje para que Deus possa te abençoar amanhã. Irmãos, temos que ser uma bênção para a família desde o nascimento. Salmo de número 127, nós vamos ver o salmista dizendo que filhos são herança. Quando nós falamos de herança, nós estamos falando de coisa boa. Ninguém fala de herança ruim, não é? Quando a herança é algo bom.
Nós somos para a nossa família, agora nós vamos para essa parte, a gente ser uma bênção para a nossa família. Você é uma herança de Deus para a sua família. O irmão não fala com a irmã, a mãe não fala com a filha, o filho não fala com o pai. Que lá, hein? Que família, irmãos. Que família. Nós temos que ser bênção. Chamados para obedecer, chamados para obedecer e abençoar a família. Como eu vou abençoar a minha família? Obedecendo os pais. Nós vivemos um mundo, eu não acredito, irmãos, pode até acontecer, porque isso é uma decisão divina, entendeu? Não somos nós que vamos decidir isso, mas o rumo que a sociedade está indo, eu não acredito um mundo daqui a 30 anos em paz. Eu não acredito, por isso eu acredito que Deus vem antes disso, porque hoje ninguém tem mais respeito por ninguém. Ninguém tem mais respeito por ninguém. É o filho que o pai não tem acesso nem aos conteúdos do seu aparelho celular. Tem senha. É o pai que não tem mais direito de saber por onde o filho anda. Essa é a nossa sociedade que nós vivemos hoje. E o filho que acha chato dizer para o pai para onde vai e com quem vai. Esse é o mundo em que nós vivemos. O pai que acha que educar o filho é dar comida para ele e trazer ele para a igreja quando ele vem pronto, acha que é só isso. Ou dando para o Estado fazer o papel que é dele, do pai, não do Estado. Nós estamos em uma sociedade onde obedecer é relativo, aonde obedecer é coisa do passado, mas para nós, enquanto cristãos, obediência é bênção para as nossas vidas. Obedecer é bênção. Daqui 30 anos, irmãos, você não vai ver uma pessoa que já vai estar, vamos dizer que hoje tem 8 anos, daqui 38 anos, se com 8 anos não está mais respeitando, vai respeitar. Antigamente o mais novo respeitava seu mais velho, sendo ele parente ou não, respeitava, hoje não. A gente está vivendo isso aqui, dentro das nossas igrejas, dentro. Estava eu aqui na terça-feira, vejo 2 adolescentes pegando água no bebedouro, geladinha no jeito, potável, água mineral, e indo para aquela janela e lavando o rosto. Eu chego para falar com eles, olha para a gente, como fala já os mais velhos, com a cara mais limpa. Não respeitam mais. Você chama atenção, parece que não está falando com ninguém.
Aí você vai dizer, falar com quem? Obediência, irmão, é bênção. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que qualquer outro sacrifício. Você acha que aquelas pessoas que andam pelo monte, andam orando 24 horas e só anda na taca? Você acha que ela é obediente? Não, ela está orando, mas não está obedecendo em nada. E só entra na chiola. Obedecer os nossos pais é coisa boa, é bênção para a nossa família, é bênção para as nossas vidas. E esse obedecer, irmãos, é justo ao Senhor. Obedecer aos pais, isso é justo. E nós vamos ver relatos na Bíblia Sagrada, onde nós vamos ver promessa até de mais dias de vida aqui nesta terra, quando nós agimos com obediência. E aí a gente sai dessa parte do ciclo família e passa nessas outras partes. Por exemplo, obedecer o meu líder, obedecer o meu pastor, obedecer o meu dirigente. Isso nos faz, irmãos, ser diferenciados, agindo desta maneira. Não, obedecer o pastor, esse pastor aí é muito quieto, é muito... A gente quer justificar a desobediência. Mas obedecer à risca. O que se é decidido, o que se é acordado, isso é coisa boa. A jovem conversa com a outra. A outra diz: mulher, tu vai casar? Estou pensando em casar. Tu é doida, né? Casar para quê? Tu não trabalha? Trabalha. Aqui tu vai depender de homem. Vai ficar debaixo dos pés do homem. Aí a outra diz: rapaz, sabe o que é mesmo? Posso levar uma vida aí. Pode, né? Pode sim. Desobediente. Ela nem fala. A outra chega e diz: não, tu vai se tornar uma escrava. Mas não é isso, não é escravidão. Tem mulher que acha que obedecer o esposo, como descreve a palavra de Deus, e coloca o homem como cabeça, acha que isso foi um pouquinho de exagero da Bíblia. Tem crente que arrisca em dizer isso, que a Bíblia exagerou um pouquinho, que não é isso. Mas não é, irmãos. Observamos um casal, uma família onde o cabeça da casa é respeitado. Veja como é a condução desse lar. Agora vê aquele onde o cabeça não tem respeito dos demais. Como é esta casa? Então não tem outra, irmãos, a não ser obedecer. E principalmente ao nosso Cristo. E é o que mais nós estamos desobedecendo, é a Deus. A gente não quer aceitar isso. Irmãos, isso é um negócio muito sério, sabe?
é um negócio muito sério. Eu estava assistindo, não sei se foi ontem ou anteontem, aquele filme, a primeira vez que eu assisti, estava passando os 10 mandamentos, né? Eu vivendo o que a palavra descreve, aquela parte das pragas. Deus mostrando o seu poder e o homem duro, o seu coração. E hoje não está diferente. Não está diferente. Deus está mostrando, Deus está, nos apertando e a gente está resistindo. A gente está resistindo. Confiando, eu não sei quem que nós estamos confiando. Eu não sei. Mas a gente tem resistido muito uma ação divina na nossa vida por conta dessa desobediência que nós estamos vivendo. E nós temos que refletir isso, irmãos. Ei, Jesus vai voltar. Ou nós vamos ver o arrebatamento, ou nós vamos morrer, e o arrebatamento às vezes a gente não vai ver, mas depois da morte não tem mais como. Irmãos, será uma tristeza tremenda no meio evangélico. As pessoas achando que vai para o céu a sua maneira. Não, não vai. Vai só da maneira de Deus. Isso é muito claro e explícito na nossa Bíblia, na palavra de Deus. Não existe o eu acho, não. O eu sei que não. Eu interpreto a Bíblia desse jeito, não. Ora para ler a Bíblia que tu vai entender da maneira correta. É orar, entender como Deus quer que nós entendamos. E vendo, eu repito aqui, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais imperfeito nós nos tornamos. Porque a gente vê que a gente precisa fazer mais para chegar a uma perfeição. A gente precisa fazer mais para ter direito à vida eterna. E a gente insiste nesse erro da desobediência. Fazer o que eu quero, fazer o que eu acho. E é assim que é. Achar respaldo para tudo isso na Bíblia, para justificar um erro, uma desobediência. E não é por aí. Ou a gente é crente para ir para o céu, ou a gente não vai. É inferno. Não tem outro caminho. É céu ou é inferno. Para nós encerrarmos, irmãos, se quer ser usado, Deus vai te encher do Espírito Santo. Quando Cristo estava aqui com seus discípulos, Ele falou que para eles você vai fazer. Quando Ele estava indo, vocês vão fazer mais coisas maiores do que Ele fez no seu ministério aqui na terra. Mas Deus falou para ele uma coisa: fique lá, até que sejam cheios. Até que sejam cheios. Antes de ir, tem que ser cheio. Deus quer nos usar, mas primeiro nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Não é discurso bonito, não é diploma, irmãos, que vai fazer milagre, não. Quem faz é Deus, através de nós, mas nós temos que ser cheios de Deus. Crente vazio, crente sem nada, sem conteúdo, cheio de discurso bonito, irmão, dá sono. Dá sono. Ouvir. E Deus quer nos usar. Só que a gente quer que Deus nos use do jeito que nós estamos. Ele não vai usar do jeito que nós estamos. A gente tem que ser cheio, né? Recordo aqui
Deus falando com Jeremias, se não me foge a memória, é o capítulo de número 18, quando Deus diz assim: ó, levanta e desce a casa do oleiro. Tem gente que não quer descer, só quer subir, e para subir tem que descer. Tem gente descendo da presença de Deus e achando que está descendo na presença de Deus. Nós temos que descer na presença dele, não da presença dele. Estão entendendo aí? Quando se desce da presença de Deus, sai. Quando se desce na presença, a gente fica na presença dele, só que agora descendo, para que a gente possa ser cheios dele. Tem gente se achando tão importante que Deus não tem outras pessoas para usar, para ser cheio, e acha que Deus vai usar ele de qualquer maneira. Não vai. Pode ser inteligente o tanto que for, mas se não for cheio do Espírito Santo, Deus não vai te usar nunca. Irmão, mas você está dizendo que Deus não pode usar aquele que não é batizado? Eu não estou falando de batismo. Quando nós nos convertemos a Deus, nós se tornamos o quê? Você quer a morada de quê? É do Espírito Santo. Então a gente tem que buscar, irmãos. Eu volto a dizer aqui: se tem algo acontecendo contigo, está difícil, não transfere para ninguém não. Clama a Deus, pede a Ele para poder te mostrar que realmente Ele quer de você. Para uns não tem mostrado, mas tem feito vista grossa. Tem crente dando uma de doido por aí. Aí quando morre diz que Deus é isso, que Deus é aquilo. Conversa fiada, Deus mostrou. Você que deu uma de doido e não quis ver. E se tem alguém que mata, é Deus. Jesus é que está lá dizendo para o Pai: mata não, mata ele não, mata ela não, mas um pouquinho. Eu morri, eu sofri por esse. Mas chega um momento que eu sei que Deus não quer nem ouvir o filho. Isso aí já era. E não vamos deixar, irmãos, que chegue esse ponto conosco. Vamos entender de fato o que Deus quer de nós. Realmente. Amém? E que Deus em Cristo nos abençoe. Irmãos,